Às vezes a pessoa, quando ela não lê o livro e ela vai ver a adaptação e ela não gosta, ela fica achando que a história é ruim. Na verdade, às vezes só a adaptação é ruim. Com o meu caso ali com o caso do Harry Potter, eu acho que eu já comentei com você, mas para quem não sabe, eu não sou um grande leitor de fantasia, não. Eu não li Harry Potter, eu não li Senhor do filme, eu sou apaixonado, é um dos melhores filmes para mim que eu já vi com toda certeza, mas eu não sou muito de ler. Mas todo mundo diz que realmente esses ficaram muito bons, mas não dá para comparar. Mas tem algumas que são sofridas mesmo, Uhum. né? Não, Algumas adaptações. E isso vale para tudo. A gente está falando no cinema. Oi? O Não, quê? pode completar. Eu só ia falar que do Harry Potter, pelo menos, eu que li alguns livros, os que eu li, pelo menos, a adaptação de filme, ela é realmente muito boa, muito bem feita. Mas pode continuar, só um comentário. Sim, sim. Eu falo assim, quando a gente diz adaptação para o cinema, a gente está falando de tudo, né? Até mesmo de minisséries que tem também. O Brasil é bem pioneiro nisso, de adaptar. Assim, são as melhores novelas, né, em minisséries. Então teve muito caso de alguns, tanto filmes quanto novelas e minisséries brasileiras que foram muito bem feitas. E eu estava vendo uma coisa aqui, em alguns casos fica melhor até que o original. É doido, né? Isso é Mas tem verdade. alguns casos que já ouvi gente falando isso, que é mais interessante. Há muitos anos, na da época de vocês, nós tínhamos uma novela chamada Porto dos Milagres. E a novela foi um maior sucesso, tinha de tudo, todos os elementos que se pode imaginar, até mesmo de fantasia, todas as questões tinha. E o livro que ela é inspirado, o livro é chatíssimo. O livro não tem, ele foi mudado muito, foi realmente inspirado. Mas assim, tem livros, tem coisas que são parados, que exigem uma, uma, uma maturidade de leitor que às vezes falta a gente mesmo, né? Mas a grande maioria das vezes a gente se torna realmente muito crítico com o que a gente leu e faz aqui, tem aquela expectativa. Eu, por exemplo, eu tenho dois filmes assim que eu falo que eu assisti que são as melhores adaptações que eu já vi de livros que são muito bons nossa, tanto um quanto o outro eu acho que deixa muito pouco a desejar, que é o Eu, Robô, do Will Smith, né, Ah, isso é bom. aquele filme distópico. O filme é excelente, tão bom quanto o livro. Eu separo algumas pequenas características assim, mas nada que pese muito. Tem também o Conde de Monte Cristo, que é realmente, nossa, o livro e o filme também é muito bom. E tem também o Retrato de Dorian Gray, que eu gostei muito. O filme ficou muito bom relativo ao próprio livro também. Great Gatsby, entre outros. Mas tem alguns casos que isso é muito ruim também, né? Hoje em dia, o nosso maior desafio com adaptações, eu falo isso como professor, que eu vejo que tem alguns professores, às vezes, que trabalham comigo, professores de vocês, ou pessoas sei lá, em outras escolas mesmo, que costumam passar muito os filmes de grandes livros, assim, para os alunos assistir durante a aula e tal. E eu não sou muito fã disso, porque eu acho que a gente, por mais que seja difícil, a gente tem que tentar fazer com que as pessoas leiam, né? Até É. porque a leitura, o filme não substitui o livro. Ele não substitui, ele te dá uma base. A pessoa, muitas vezes, ela lê achando que é realmente uma cópia fiel da história. E realmente não é, tanto é que é uma adaptação. E muitas vezes tem muito mais de mudanças feitas ali, né? E toda vez que eu vejo alguém tem passando só por ver sei lá, seja para fazer uma prova ou para se informar, só pegando só o filme, isso pode ser pouco problemático. Para fins de estudo, isso é mais difícil, né? Você já leu algum livro, você já leram algum livro que vocês assistiram, alguma adaptação que vocês gostaram, alguma coisa assim, ou não gostaram tanto? Cara, o Senhor dos Anéis mesmo, eu acho que é uma das melhores adaptações de filmes pro livro. Tava até conversando com um primo meu sobre ele, né? Porque eu li o primeiro livro, ele tá lendo o primeiro livro também. A gente começou a conversar e uma coisa que ele falou, que eu até peguei isso, que é muito verdade. O livro de Senhor dos Anéis é muito detalhado, os três são extremamente detalhados. É, tem personagens que ninguém gosta, tipo o Tom Bombadil. E eles cortam essa parte do filme que é o que não entraria. Isso que eu gosto bastante. Eu acho que é um filme muito bom.
E eu acho que pra você ver o filme, você não precisa ler o livro, sabe? Tem muitos filmes que eu já vi que você precisa ler o livro pra entender. Isso é... Ou para gostar da história, né? É igual, por exemplo, o caso do It, né? Muita gente Que o fala Tainá do. ama, Eu né, acho que It. tanto quanto o Senhor dos Anéis. É, Tainá é o grande fã do It, já chegou o ponto da polêmica aí. É, eu acho que tanto quanto o Senhor dos Anéis quanto o It são obras que são muito extensas, muito grandes, tem muitos detalhes, e que, assim, não cabe em um filme ou mesmo em 2 volumes, né? Eu acredito, e não é só por caber mesmo, né? Tem que dar uma selecionada em questões para se você mostrar ao público. O Senhor dos Anéis, como eu falei, eu não li o livro, mas assim, o filme é excelente. Eu acho que eu vi todo mundo satisfeito com o que viu. Os que assistiram, os que leram o livro, eu vi satisfeito, mas do It, a gente encontra algumas pessoas. Eu conheço poucas pessoas que leram o livro, mas eu encontro muitos críticos do filme, eu acho que no sentido de dizendo que não dá tanto medo, não é um filme assustador, não é um filme. Só que aí a pessoa ele esquece muito primeiro do autor, né? O Stephen King ele não é por mais que seja um grande autor de filmes de livros de terror, ele não é esse terror que a gente está acostumado atualmente, assim, é uma outra pegada. Ele pega uns assuntos muito aleatórios, né? Igual Christine, o carro assassino, a incendiária, Campo do Medo. Tem tantos outros dele que tantos tem filme, tá saindo o filme da incendiária agora, né? Que parece que vai ser bem legal. Mas o It tem cenas que ficaram de fora do filme que seria absolutamente impossível colocar no filme, pelo menos mantendo a censura que ele estava, né? Cenas de sexo mesmo, da galerinha dos principais ali, é uma loucura. Tem uma cena do próprio It em que ele devolve um bebê na mão de uma mãe, que é uma coisa assim, bem detalhado no livro, é bem explícito. E assim, eu até acredito, eles dariam conta de fazer isso perfeitamente para o filme, mas e aí, como que mexeria nessa questão da censura? Para você fazer algumas coisas desse tipo, você tinha que jogar a censura do filme lá para 18 anos, sei lá. Então você mexe até na questão do lucro, né? Do dinheiro do filme mesmo. Como que você atrai tanta gente aí? Então, assim, são muitos fatores que fazem, mas as críticas ao filme teve gente falando, como é que faz como é que é o nome daquele excesso de efeitos especiais que tem, o CGI, né? Muita gente criticou, principalmente pelo 2, pelo excesso de CGI, né? E dava para ter. Eu até assisti um canal fazendo essa crítica, falando que podia ter usado um pouco menos. Mas eu acho que pelas coisas, até como é retratado, não era muito fácil de você fazer isso. O filme é altamente fantasioso, né? Com várias cenas. E do livro, isso deixa bem claro. São muitas as cenas que ficaram de fora. Afinal, um livro de 1000 e poucas páginas. Não dava para você fazer isso. Nem em 2 filmes, né? Eu acho que teria que fazer uma série para você manter esse filme, fazer esse filme bem feito. Aí acaba que cai um pouco no risco do que aconteceu com Death Note, né? No filme, aquele filme triste da Netflix. Que você. Esse filme, não ama, Tainá. A mentira, Tainá. Não, eu gosto do Death Note, não, tá maluco, rapaz. Ruim. Tainá ama. Não, pois é. Americano. Não, tirando ainda essa questão da escalação ali dos atores e da atriz, tinha a questão de que era muito episódio para você colocar num filme de 1h40 e mudaram muito a história. Eu acho que esse é o maior erro de uma adaptação, é você mudar a história, mudar completamente a história. Entendeu? Isso daí é um pecado para quem lê o livro, né?